Olá, profs! Hoje eu vou explicar qual é o nosso novo papel enquanto professores diante da revolução digital e eu vou te mostrar como inserir o estudo do tema e o uso da tecnologia nas suas aulas para aumentar o engajamento dos alunos, melhorar a organização e o aprendizado. O avanço da tecnologia ele teve um grande impacto na educação não só formal dentro da escola, mas também nos espaços de educação informal. Hoje em dia, a gente tem muita oportunidade de aprender qualquer coisa, literalmente de qualquer lugar. A gente tem disponível na internet livros, artigos científicos, apostilas, vídeos, cursos grátis, né? Tem uma vasta gama de materiais disponíveis para que você possa consultar e se especializar praticamente em qualquer área. Claro que você não vai ter um diploma, né, ao final da sua formação ali, mas você consegue adquirir muito conhecimento somente a partir de materiais gratuitos que estão disponíveis na internet. Ali você pode adquirir uma grande carga de conhecimento técnico ou teórico, né? Onde as pessoas elas vão te explicar a dedução daquele conhecimento, seja aqui na parte da física ou todo o contexto histórico ali na parte das ciências humanas e a relação com a sociedade, ou então pode ser alguma coisa mais aplicada, pode ser o desenvolvimento de um projeto desde o início até a finalização, envolvendo toda a parte técnica, né, de funcionamento e também artística, de design e até de comercialização às vezes. E além disso, na internet você também pode encontrar maneiras de desenvolver e de treinar suas próprias habilidades, né? Tem vários tutoriais aí que ensinam não só a parte teórica ali, projetos, mas também como você pode treinar ou desenvolver essas habilidades em casa, utilizando materiais simples. Às vezes quem não tem alternativa de adquirir um equipamento preparado, né, para essa finalidade, pode conseguir alternativas aí de fazer em casa de uma maneira mais simples. E mesmo assim conseguir desenvolver e treinar habilidades que estão relacionadas ao que quer que tu esteja procurando. Também é possível resolver problemas do cotidiano aí, quem nunca se viu numa situação de que precisava consertar, enfim, um cano, uma parte elétrica em casa, uma porta, e aí foi procurar um tutorial no YouTube de como fazer isso. Hoje em dia a gente tem muito material disponível, né, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Essa curva ela é exponencial. Então, desde coisas simples dentro de casa que você pode realizar, até projetos que você pode desenvolver com os seus alunos ou alguma coisa que você deseja aprender por conta, um artesanato, aulas de oratória, enfim, tem material aí disponível para todos os gostos e para todas as áreas. Você também pode encontrar curiosidades a respeito de diferentes temas, né, que te interessam, ou encontrar uma fonte de renda alternativa. Você pode produzir conteúdo hoje em dia, né, para o YouTube, para as redes sociais. Isso leva um certo tempo até começar a monetizar, mas você pode ganhar dinheiro com isso ou então adquirir outros conhecimentos que vão te fazer ganhar dinheiro fora aqui no mundo real, digamos assim, né? Mas prestando serviço para outras pessoas, fundando um negócio. Então tem muitas aulas aí que te ensinam como ganhar dinheiro, não só dentro da internet, mas também utilizando, né, a internet para divulgar o teu produto ou para aprender alguma habilidade que depois você vai vender. Além disso, na internet a gente consegue saber o que está acontecendo no mundo quase que imediatamente, né? As notícias elas são dadas muito rapidamente, não necessariamente pela imprensa tradicional, mas as pessoas que estão presenciando ali no momento, grava um videozinho, coloca na rede social e dali a pouco já está todo mundo sabendo, e aí depois sim, os jornalistas, né, fazem matérias em cima disso. Mas o fato, ele não é mais vendido, né, pela imprensa. O que se vende, no caso, é a editoração, a seleção dessas notícias e também o comentário que é feito em cima delas. E isso também você pode fazer dentro da própria rede social, né? Participar da discussão dentro da rede social é muito mais interessante do que você simplesmente ler a notícia, né? Você pode interagir com outras pessoas, você pode ver diferentes pontos de vista a respeito daquela situação, né? Debater o que vai acontecer ou o que poderia ter sido feito diferente. Então, você está fazendo parte da notícia ali. E isso é muito legal, não só para aprender muito mais, né, o assunto de uma forma mais profunda, mas também para conseguir explorar esses diferentes pontos de vista. Então, dentro do próprio Brasil, a gente consegue encontrar essas grandes diferenças culturais e entre diferentes países isso é muito maior. Então você consegue facilmente se conectar com diferentes culturas, né? Aprender outros idiomas, visitar locais virtualmente, né? Entender a história dos povos, comparar a política de diferentes países. Enfim, você tem uma série de ferramentas aí disponíveis para fazer isso. Por exemplo, para aprender idiomas, tem plataformas pagas
que você faz a conversação com outras pessoas, mas tem plataformas grátis, que não é esse o propósito principal da plataforma, é você justamente se conectar com pessoas de diferentes locais, mas é o Omegle, né? Você entra lá num chat de bater papo com uma pessoa totalmente aleatória, e aí você vai ter que se virar para se comunicar com ela, seja no idioma que ela esteja falando. Geralmente aí o idioma mais usado é o inglês, né? Então você teria uma facilidade um pouco maior de se comunicar nessa língua, mas você pode cair numa sala com um russo, um chinês, enfim. Já o Google Street View e outras iniciativas permitem que você visite locais virtualmente, então coisas que eram inimagináveis há poucas décadas atrás, né? Hoje em dia você pode ir para Paris, ir para o Japão sem sair da sala da sua casa e conhecer como é a cultura, os espaços, né, daquela região, como é que são as ruas, como é que as pessoas são, simplesmente através de um aplicativo. E isso é muito legal, não só para a gente conhecer diferentes culturas, mas também para apresentar essa perspectiva para os alunos. Então a internet ela acaba encurtando distâncias para a gente conhecer esses diferentes povos, né? A gente também consegue comparar a política de diferentes países, o que funciona melhor, o que não funciona, comparar o contexto, né, o desenvolvimento histórico desses países, aonde que eles chegaram, como que aconteceu essa situação, né? Tem muito material disponível, material gráfico, textos, vídeos, né, de qualidade a respeito desse assunto, comparando diferentes países e trazendo uma visão um pouco mais contextualizada, um pouco mais geral sobre o que está acontecendo no mundo, né? Uma vez, se não estava no jornal, você não ficava sabendo. Hoje em dia, tu entra lá no Twitter, tem todas as informações, né, que você precisa para ficar por dentro do que está rolando nesse minuto. Então, hoje a gente tem amplo acesso à informação, né, muita facilidade de encontrar informações a respeito de qualquer coisa, de se conectar com diferentes culturas, mas com toda essa democratização, né, do acesso à informação, das redes sociais, também vieram alguns problemas, principalmente aí com as redes sociais, que aumentou muito o consumo de conteúdo rápido e sem valor, principalmente entre os jovens. E isso tem diversas consequências negativas que a gente tem que levar em consideração quando a gente for dar aula. Esses conteúdos rápidos, eles aumentam, né, o imediatismo e a ansiedade dos alunos, porque eles não têm mais paciência para ver algo muito comprido, alguma coisa um pouco mais complexa, eles se frustram muito rápido se eles não veem um resultado já ali no primeiro momento, eles já não querem mais saber daquilo que tu está falando. Então a gente tem que mudar também a nossa forma de dar aula para se adaptar a esse novo contexto. Não só isso, mas a gente também tem que ensinar os alunos a aprender a desenvolver habilidades, porque nesse contexto do imediatismo, aprender a desenvolver uma habilidade exige muito estudo, esforço e dedicação. Então, se eles estão nessa situação, é muito difícil ou complexo o desenvolvimento dessa habilidade ou aprender alguma matéria específica, eles já logo desistem. E é nosso papel dar orientações específicas para os alunos, oferecer condições, materiais e direcionar eles para que eles consigam sim desenvolver essas habilidades e adquirir os conhecimentos que são necessários dentro da nossa disciplina na escola. E também por isso, os conteúdos escolares eles não parecem mais ser importantes ou interessantes na visão dos alunos, né? Eles acabam achando que eles conseguem encontrar tudo na internet, então para que eu vou querer saber lá do seno, cosseno ou do conceito da física? Mas isso é realmente importante, a gente sabe, né, enquanto professores, para desenvolver o raciocínio lógico, para que eles consigam entender outros conceitos mais para frente ou interpretar o mundo que está à volta deles. Mas na cabeça deles, ou pelo menos da forma como a gente apresenta, isso não aparenta que é importante para eles. Então eles acabam não se dedicando o tanto que seria necessário para aprender aquele conteúdo ou para desenvolver habilidades específicas dentro das disciplinas. E como a gente sabe que os conteúdos são importantes para o desenvolvimento do aluno e para a vida adulta deles, a gente tem que demonstrar isso, a gente tem que, entre aspas, vender o conteúdo para eles, né? Mostrar que aquilo tem uma importância, com o que está conectado no dia a dia, e fazer eles procurarem, terem curiosidade de procurar mais a respeito do assunto. E demonstrar a necessidade dos conteúdos é falar para eles, cara, quando tu for trabalhar ali, depois que tu terminar o ensino médio, você vai ter que se especializar, porque sim, cada vez mais os empregos comuns, né, que não precisam de capacitação, eles estão diminuindo, né, a quantidade, a oferta desse tipo de emprego. E você precisa se especializar cada vez mais para conseguir um bom emprego. E é nosso papel apresentar
ferramentas, né, que vão ajudar os nossos alunos a se desenvolverem e também ensinar para eles os conteúdos básicos, pelo menos, né, que são necessários para que eles consigam avançar aí na carreira que eles escolherem. E nesse contexto a gente precisa aprender a se adaptar a esse mundo que está mudando cada vez mais rápido, né? Nós, enquanto professores, temos que parar um momento para refletir e depois para passar isso para os alunos, né? Que eles consigam se orientar nesse mundo tão complexo e tão dinâmico e que eles consigam também aprender, a conseguir desenvolver essas habilidades por conta própria. Então o papel maior, né, do professor seria ensinar como desenvolver essas habilidades, claro, dar toda a base necessária para isso dentro ali da sua área, da sua disciplina, mas também mostrar para eles como eles podem desenvolver essas habilidades por conta própria. E isso inclui ensinar eles a usar ferramentas digitais a favor deles, não só do seu conteúdo, né? Por exemplo, uma ferramenta lá que vai te ajudar a fazer um cálculo dentro da matemática, o GeoGebra, né? Mas também ferramentas de produtividade, de organização e outras, né, que eles possam aproveitar aí para estudar o teu conteúdo também. E aí o que eu venho fazendo, que vem funcionando bem com os alunos, nessa perspectiva de motivar eles a estudar os conteúdos da tua disciplina, é mostrar as oportunidades que estão relacionadas a esses conteúdos. No caso, sejam oportunidades aí de trabalho ou da vida, né? Você pode trabalhar com autores que podem servir como inspiração para os alunos, né, seguirem a vida deles, seja na carreira profissional, seja como uma perspectiva política, filosófica, enfim. Você também pode trabalhar com eles a questão de causa, com o que eles se importam, com o que eles gostam de fazer, qual seria o propósito da vida deles. Claro que não é preciso definir isso nessa idade, mas é legal pelo menos parar para pensar, né? Contar a história de diferentes personagens importantes da nossa história, momentos históricos importantes, né? E o que as pessoas estavam fazendo ali para eles conseguirem ter uma visão um pouco mais ampla, né? Não só do que está acontecendo agora, do que eles já conhecem, mas também voltar um pouco no tempo, né? Estudar um pouco a história, como que aconteceu o desenvolvimento dos fatos, o desenvolvimento das ideias, a criação das tecnologias, porque agora eles estão vivenciando os frutos, né, de todo esse desenvolvimento, de todo esse encadeamento histórico de fatos, mas eles não têm noção da importância desses momentos para o que eles estão vivendo agora. Então é importante revisitar a história em todas as disciplinas, né? Eu digo isso porque eu trabalho com a física e é necessário a gente voltar um pouco no tempo, né? Falar de momentos importantes da história da humanidade que foram, assim, peças-chave para atingir o conhecimento que a gente tem hoje, para chegar ao nível das ideias que a gente conhece atualmente. Então, como a tecnologia vem mudando a educação formal e informal, a gente tem que trazer esses mecanismos para dentro de sala de aula para ajudar a gente também e fazer com que a nossa aula seja mais produtiva, mais interessante, né? Que instigue mais os alunos a estudarem também para facilitar o nosso trabalho. Acaba economizando muito tempo, né? Do que se você fosse passar no quadro, que nem era feito antigamente, ou simplesmente entregar um papel para os alunos. Se você faz uma apresentação bonita ali do trabalho, ou simplesmente coloca o texto lá, projeta o texto e começa a comentar a respeito, rabiscar em cima, né? Isso torna a aula muito mais dinâmica, porque você consegue utilizar diferentes estratégias, né? O computador ali é uma ferramenta que facilita muito o teu trabalho, às vezes até para procurar um termo desconhecido. Ou então pegar esses materiais, né? Enviar para os alunos para eles fazerem um uso útil do celular deles dentro de sala de aula, né? E não só atrapalhar. Então, ao invés de você imprimir um texto, às vezes você mandar ele por e-mail ou disponibilizar no Drive, no Classroom, isso também vai fazer com que os alunos usem uma ferramenta que geralmente ali eles utilizam para passar o tempo, para diversão, para se distrair, como uma ferramenta de trabalho dentro da sala de aula. E além disso, você vai economizar papel, né? Além de dar um uso útil para o celular dentro da sala de aula. E aí você pode adaptar esses materiais digitais para o que você tem disponível dentro da escola, né? Eu sei que, e eu trabalho em escola pública, por isso que eu sei, tem muitas escolas que não tem projetor, não tem internet, não tem computador, mas os alunos, 90% fácil, tem um celular na mão, mesmo que não tenha internet disponível na escola. Então você consegue encontrar mecanismos aí, é só fuçar um pouquinho que você consegue, por exemplo, ligar o roteador do seu celular, né? Mandar a internet para os alunos baixarem o arquivo ali na hora, depois consultarem. Se não, todo mundo não tem o celular ali na hora, faz duplas, né? Faz eles trabalharem em duplas ou em grupos. Ou então, se você quiser, né? E se a escola tiver, projeta os slides no quadro ou o texto para conseguir trabalhar com eles.
Com o celular, você também pode utilizar diferentes aplicativos e plataformas para dinamizar as avaliações, né? Tem o Kahoot, que é bem legal, é um quiz que os alunos baixam no celular o aplicativo, você dá o código ali do quiz para eles e eles vão jogando. Na verdade é um questionário, né, de múltipla escolha que eles vão escolhendo ali a pergunta certa para conseguir avançar no jogo. Ou então você pode utilizar como alternativa o Plickers, né, que não precisa de internet no celular dos alunos, ele é um sistema de cartões bem bacana. Se você quiser mais informações aí sobre o Plickers, deixe aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele para vocês. Você também pode utilizar formulários do Google, né, para avaliar o conhecimento dos estudantes. E aí pode ser em sala de aula ou fazer à distância, que eles respondam a esse formulário em casa. Tem também diversos aplicativos e plataformas que podem oferecer um suporte para os alunos no estudo dos conteúdos, como o Khan Academy, por exemplo, ele é mais voltado ali para ciências exatas, né, matemática, física, química, mas tem vários conteúdos de outras matérias também. Ali os alunos conseguem ver vídeos, né, sobre o desenvolvimento da teoria do conteúdo e também acompanhar a resolução de exercícios para conseguir treinar as habilidades deles. Se buscar direitinho no YouTube também tem muitos canais com videoaulas, com planos de estudo, né, sites que fazem planos de estudo personalizados para vocês. E além disso, você também pode trabalhar com animações, simulações e jogos com os alunos, né? Deixar eles explorarem livremente esses aplicativos ou dar algumas orientações para eles, pedir para eles elaborarem um relatório, enfim, seguirem um passo a passo. Aí vai ficar a seu critério como você vai fazer isso. Então, depois de tudo isso, fica meio óbvio que é necessário uma mudança no papel do professor, né? Não dá para a gente continuar fazendo o que a gente fazia há 10, 20, 30 anos atrás. Agora, é necessário que a gente torne o conteúdo atrativo para os estudantes. A gente precisa, como eu falei antes, vender esse conteúdo para eles, né? Vender a ideia de que aprender aquilo é importante. Porque, querendo ou não, né, eles têm tudo na palma da mão e ao alcance de um clique eles conseguem encontrar a informação que eles quiserem. Porém, a gente sabe que é necessário, né, eles terem uma base, pelo menos, para eles construírem esse conhecimento aos poucos. E a orientação, nesse sentido, ela é extremamente necessária para que a aprendizagem ocorra de uma forma eficiente. Para vender esse conteúdo, a gente precisa destacar a todo momento a importância dele, as oportunidades que estão relacionadas a ele, mostrar fontes de inspiração, como eu falei anteriormente, grandes momentos da história, feitos incríveis, obras grandiosas e personalidades importantes da sua disciplina. E também para dinamizar as aulas, né? Além de você vender o conteúdo, você precisa usar metodologias ativas para apresentar esse conteúdo de uma forma diferente, né? Colocar os alunos para trabalharem, eles como protagonistas ali do próprio aprendizado. Você também pode testar diferentes estratégias de aprendizado em sala de aula, ver o que funciona melhor em cada caso e ir aprimorando constantemente a sua didática. E olha só, essas metodologias ativas, elas tornam as aulas muito mais dinâmicas, né? Dependendo ali do tipo de estratégia que você utiliza, você consegue envolver toda a turma numa atividade bem interessante, onde todo mundo está trabalhando ali em alguma coisa específica, então o rendimento também aumenta mais e, claro, acompanhado disso tem que ter uma cobrança, né? Combinado com os alunos que o uso dessa estratégia aí vai demandar certos cuidados, então sempre orientar eles antes de utilizar metodologias ativas ou alguma estratégia diferente e deixar bem claro quais que são os objetivos. E a gente pode usar a tecnologia também, não só na execução das aulas, mas também na etapa do planejamento para resolver problemas. Nesse caso, o que eu noto bastante, né, a falta de organização dos alunos, isso muitas vezes também está relacionado a postura do professor dentro de sala de aula. Então, você apresentar ali para os alunos, né, mostrar o que você espera deles, a questão da organização, da entrega de atividades, de datas, de cumprir com os horários, né, de cumprir com as regras. Então, você pode utilizar essas ferramentas para te ajudar nisso. Colocar ali os alunos para fazer uma agenda, né, para revisar os conteúdos utilizando um aplicativo específico, para fazer exercícios, criar documentos colaborativos para que eles deem sugestões do que vai ser feito na aula, utilizar plataformas e mecanismos para melhorar a comunicação e a interação entre os estudantes e também dos estudantes com o professor. Você ensinando os alunos a utilizar essas ferramentas e cobrando sistematicamente o uso e a organização deles, você vai atribuir maior responsabilidade para eles, né, sobre o próprio aprendizado. Claro, você tem que oferecer as condições, né, para poder cobrar, mas
e isso permite uma maior autonomia, uma maior responsabilidade dos alunos em relação ao aprendizado deles. E é claro, a gente também precisa criar condições para que esse aprendizado aconteça, né? Introduzir, contextualizar os conteúdos com o que está acontecendo no dia a dia, né? Notícias, memes, o que fica ali na mídia, no mainstream, é legal de trazer para os alunos um contexto para que eles consigam entender o que de fato está relacionado àquele conteúdo com a realidade deles, né? E aí, nesse trabalho, você vai orientar, mediar e facilitar o trabalho deles, né? Você vai ter que guiar os alunos na busca por informações e na construção do conhecimento, e aí utilizando diferentes estratégias. E oferecer condições para os alunos também significa trabalhar as competências básicas da tua disciplina, né? E preencher as lacunas que ficaram nos anos anteriores. Eu sei que muitos aí vão querer me matar por conta disso, né? Não vou ficar aí preenchendo lacuna, retomando conteúdos dos anos anteriores, mas a gente tem que perceber, né, que às vezes não consegue avançar no conteúdo ou a turma não tem uma resposta muito boa justamente porque eles não têm uma base. Então, sim, é necessário retomar alguns conteúdos, retomar alguns conceitos, não todos, né, porque não tem como fazer isso, mas pelo menos os básicos que você percebe que os alunos têm dificuldade. Eu, por exemplo, dentro da minha disciplina, na física, eu vejo que os alunos têm muita dificuldade com a matemática, né? Com a tal da multiplicação cruzada, com proporções e com operações matemáticas básicas. Então, sempre que eu posso, eu vou retomar isso na minha aula, seja durante a resolução de um exercício, de um exemplo, seja quando algum aluno faz um questionamento, seja quando tu tá olhando assim e tá todo mundo com uma cara de que não tá entendendo nada. Então, você para um momento, né? Conversa com os alunos, vê o que eles não estão entendendo e retoma ali para que eles consigam preencher essas lacunas que tinham de anos anteriores. Porque se a gente não fizer isso, os alunos vão continuar se formando no ensino médio sem saber escrever uma redação, sem saber fazer operações básicas de matemática, sem conhecer o mínimo sobre a história, né, sobre as suas origens, sobre o país. Então, muitas vezes sim é necessário regredir um pouco para avançar um pouco mais. E aí, para não tornar as aulas, né, muito monótonas para os alunos que eles são um pouco mais acelerados, né, você pode desafiar eles enquanto oferece orientação e suporte para que eles consigam fazer alguma coisa específica, né? Pode ser uma competição entre os alunos, né, de quem sabe mais sobre um determinado tema, ou então pode ser alguma coisa que envolva uma habilidade específica, né, de observação, de matemática, enfim. Com isso você vai fazer com que os alunos desafiem seus próprios limites, né, e acabem aprendendo mais ou desenvolvendo novas habilidades. E tem algumas habilidades agora do século XXI que são necessárias para a vida e para o trabalho que você pode também trabalhar com os estudantes dentro desse contexto, né, da tecnologia e das mudanças do papel do professor em pleno século XXI, que seriam o pensamento crítico, a resolução de problemas e habilidades comportamentais, saber trabalhar em equipe, né, liderar uma equipe, mediar conflitos, enfim, tudo isso é muito importante. E para isso você vai elaborar atividades, né, que demandem a aplicação dessas habilidades, seja aí usando alguma metodologia ativa, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas, né, ou aprendizagem baseada em projetos. Você consegue, né, ao longo de diversas aulas, fazer com que eles utilizem essas habilidades do trabalho em grupo, da liderança, né, aí de acordo com a organização que você fizer dentro de sala de aula, né, forçar eles a desenvolver essas habilidades. Você também tem que pensar em usar estrategicamente a tecnologia para pesquisa, né, para desafios, para usar aplicativos, né. Então, os alunos dentro de sala de aula, eles podem utilizar a internet ou algum outro aplicativo, um livro, né, para consulta, para o desenvolvimento de projetos, para fazer alguma simulação, para seguir um roteiro, né. Utilizar também inteligência artificial, questão de projeção de imagens. Isso torna as suas aulas mais dinâmicas, né, faz com que você saia da monotonia ali do quadro, do papel e da explicação. E falar também sobre novidades e tendências gerais da sua área faz com que os alunos prestem mais atenção e também consigam lembrar mais facilmente dos conceitos que você apresentar. E por fim, nessa parte, mas não menos importante, falar para os alunos terem muito cuidado, né, e serem responsáveis no uso das tecnologias e também no uso dos dados deles, né, porque tem muitos golpes que as pessoas caem, eles se acham muito espertos, né, mas tem muitos riscos associados ao uso excessivo aí do celular. Você pode estar sujeito a golpes de outras pessoas ou então hackers, né, que podem roubar os seus dados. Hoje em dia a vida da pessoa está dentro de um celular, então conscientizar eles a respeito disso também é muito importante. Então, para concluir,
a gente precisa se adaptar a esse novo papel de professor, né? Porque os alunos eles estão deixando a gente para trás em alguns aspectos e eles também estão ficando atrás em outros, né? Algumas coisas eles são muito à frente da gente, né? Especialmente na facilidade de uso dessas tecnologias, mas a gente está à frente no uso responsável dessas tecnologias. A gente consegue aproveitar de uma forma mais produtiva. E o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que a gente consegue sim transformar a tecnologia em aliada no nosso trabalho e também fazer com que os alunos utilizem ela de uma maneira mais produtiva. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem as suas experiências com tecnologia na educação aqui nos comentários, para eu ver como é que está a situação com outros professores também e quem sabe trazer novos conteúdos aqui para vocês. Queria agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like aí e compartilhar com outros professores para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E siga a gente também nas redes sociais, @ProfAcademy. Um abraço e até mais.